Gravando. Então vamos lá, crianças. Então, bom dia, né? Bom dia. Não compartilhei tela, não. Gente, mas eu dou cada manota nesse Zoom aqui, coisa mais engraçada do mundo. Eu nunca vi. Nunca vi. Nas aulas dos outros professores, vocês ficam tudo assim? É só pouca gente assim? Porque no meu é muito pouca gente. Nunca vi. É porque o seu é cedo. Não, mas já é 9 horas. Eu passei de 8h30 para 9 horas. Não, mas é sempre assim as lives. É 15 pessoas assim. Mas é de matemática bomba, né? As difíceis bomba. Todas. Depende. Todas é essa média de gente. É. Então, peraí. Meu Deus, eu tô tão acostumado com o Google Meet. Peraí. Compartilhar tela. Ó, vou começar com Platão primeiro. Compartilhar. A Marina, né, que falou, a Mariana que falou, né, que tava com dificuldade. Tá vendo a tela aí? Tá dando pra ver. Foi a Mariana, não foi? Falou? Foi, Mariana Lacerda. Mariana, é o seguinte. Deixa eu ver uma imagem. Uma imagem aqui para ficar mais fácil. Não, não é essa ainda. Ai, gente, me desculpa. Peraí, deixa eu interromper essa. Interromper. Meu Jesus, vai, meu Deus do céu. Não posso atrasar assim, não. Primeiro ano, primeiro bimestre. Aulas. Primeira parte, acho que foi segunda parte de Platão. Ixi. Ih! Vai, Mariana, sua mãe tá te xingando. Quem que deixou o áudio aberto? Ai, tô rachadinho agora. Descendo aqui em casa, minha mãe xingando a gente. Tomou o gank. Quem que era? A mãe de quem ali? Não sei, eu não vi. Mariana Alves. Aqui. Aí eu acho que esse aqui vai dar pra entender. Quer ver? Ai, meu Deus do céu. Que raiva. Eu fico tão ansioso quando o trem começa a dar errado. É muito slide. E não era o slide que eu quero aqui ainda. Peraí. Mas esse aqui ainda vai ajudar. Mas eu quero o primeiro. Deixa eu ver o primeiro Platão aqui. Ô, gente, segura aí, viu? Ok. Nossa, vontade de xingar. Eu esqueci que eu tô em live. Não posso xingar. Ah, tá. Aqui tá. Encontrei. Jesus, tem um passando tornado aí. Acabando com a vida da pessoa, tadinha. Pronto, agora vai dar certo. Compartilhar a tela. Essa aqui. Compartilhar. Tá vendo essa tela aqui? Tá. Então deixa eu chegar esse aqui pro lado. Ele tá todo rabiscado, né? Então, o Platão, ele queria entender esse problema que já estava instaurado lá na filosofia antiga, com Parmênides e Heráclito. O filósofo Parmênides, vou começar com o Heráclito, que é o primeiro. O Heráclito falava que tudo mudava, que a arqué do mundo. O que é a arqué mesmo? Vai, Rafael. O que é a arqué? Arqué é aquilo que dá origem para as coisas, né? A causa primeira. Então, o Heráclito falava que a causa primeira de todas as coisas é o próprio movimento.
O movimento é a causa de transformação de tudo que há neste mundo. E onde a gente percebe como a gente percebe o movimento das coisas? É pelos sentidos. Tá, então Heráclito falou desse jeito, ó. O movimento é a causa, o movimento é o ser causador de todas as coisas e da criação. E aí a gente usa o fogo como um objeto material para explicar esse movimento. Tá claro? Aí nós temos um Parmênides. Um Parmênides, que é um filósofo pré-socrático também, afirma que o ser que é arqué de todas as coisas. O que é esse ser? Né? Aí ele não compara esse ser com nenhum elemento sensitivo. Ele não fala que você percebe esse ser, você não toca esse ser. Tá? É como se fosse, pensa como se fosse um Deus. Deus, mas sem definição. Nossa, quem tá? Ô, Mariana, acho que você que tá com uma coisa ligada, né? Pode deixar sem as coxas de fundo. Pronto, desativei ela ali. E, até mudei. Eu até perdi aqui a concentração. Então, o Parmênides fala que se fosse o movimento, o ser ia deixar de ser. A causa do movimento poderia fazer o ser deixar de ser. E aí, o ser não pode deixar de ser, porque ele é. Então, se fosse o movimento, né, a causa da origem das coisas, o ser que é deixaria de ser. E o tempo todo ele fala, o ser não pode deixar de ser. O ser é. Ele não pode ser concebido. Ele não pode se tornar um não ser. Porque, por exemplo, o seu ser, o meu ser, o Wesley, ele está aqui, não está? Tá. Mas aí vem uma pessoa que agora fala comigo, esse ser, o Wesley, transforma. A idade faz com que o ser, o Wesley, mude. Mude o corpo, mude a forma de pensar, mude a personalidade. Então, o movimento não pode ser a causa da transformação. Porque ele vai fazer com que o ser deixe de ser. E o ser é, tá? Tá claro isso? Então nós temos uma dicotomia, nós temos um que fala que é o movimento e outro que afirma que não é o movimento. Como você entende o movimento, para Heráclito? Você percebe o movimento das coisas pela sensibilidade. Seu corpo percebe, pelos sentidos, você percebe que tudo muda, tudo transforma. Você pega um Parmênides e fala assim, onde que eu vou entender esse ser? É nos sentidos? Não, é na razão. Tá? É nos sentidos ou é na razão? É na razão. Porque quando ele é, ele nunca vai deixar de ser. Ele não vai se tornar o não ser. Ele é. Tá claro? Agora nós vamos jogar isso para o conhecimento. Tá? E aí, o Platão conseguiu resolver isso no conhecimento. Agora vocês estão me vendo normal, né? Não. Tá. Tá claro, Rafael, João, Ana Clara? Tá. Então, um que afirma o movimento. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar um. Quem afirma o movimento? O Heráclito. O Heráclito é o azul. E o Parmênides afirma o não movimento. Tá? Isso foi lá na filosofia cosmológica. Aí, o Platão, ele vai conseguir resolver esse problema aqui. Vai conseguir resolver esse problema aqui. Mas como o Platão vai fazer? O Platão, ele vai unir. Unir o quê? Ele vai unir a filosofia de Heráclito com a de Parmênides. A de Heráclito com a de Parmênides. Então, quem seria o Platão? O de preto aqui. Tá? Ele vai fazer a união dessas duas filosofias. Como? Através da teoria do conhecimento de Platão. Ele vai falar que o conhecimento começa em Heráclito. Em Heráclito? Pelos sentidos. Você lembra que eu te falei? Onde a gente percebe o movimento? É pelos sentidos. E aonde vai terminar esse conhecimento? Na razão.
Nos sentidos, muda o tempo todo. Por isso que Platão fala, não podemos confiar nos sentidos. Mas é os sentidos, né? Quando eu falo sentidos, as cinco formas de sentido, é o sentido que é o primeiro processo do conhecimento. Começa por ele, mas termina na razão. Então, o que muda o tempo todo? Os sentidos. O que muda o tempo todo? As nossas opiniões. Só que vai chegar uma certa hora que essa opinião, quando ela começa a ser estruturada, organizada, preparada, ela vai se tornar um conhecimento. Quando ele se torna um conhecimento, ele é. Ele não vai deixar de ser, porque ele já está na sua razão. Tá? Quando você, por exemplo, você está uma coisa boba. Opa, quase que fiz propaganda da concorrência. Quando você descobre, é o primeiro contato que você tem com esse copinho aqui de água, tá? Primeiro contato que você tem com ele. Então, você vai ver esse copinho de água aqui, você vai ver outro copinho de água, só que você vai perceber pelos sentidos que são vários tipos de copinho de água. Então, a minha ideia, ou melhor, a minha opinião que eu tenho de copinho de água, ela vai mudar o tempo todo. Só que vai chegar uma certa hora que o copinho de água vai se formar na minha cabeça. Ele vai se tornar ideia. Ele vai deixar de ser uma opinião que muda o tempo todo. Ah, eu acho que o copinho de água é o azul. Ah, eu acho que o copinho de água é vermelho. Eu acho que o copinho de água é roxo. Vai chegar uma certa hora que ele vai deixar de ser uma opinião e ele vai se tornar um conhecimento, o copinho de água. Como assim um conhecimento, copinho de água? Porque você vai saber, depois de você ter estudado, né, ter passado os graus da sua alma, ter ascendido o conhecimento, você vai perceber o que é um copinho de água. Aí você chega aqui, eu viro para você e falo assim, copinho de água. Ele não precisa estar mais presente aqui, porque ele já está aqui na sua ideia. Aqui, na sua cabeça, na sua razão. Aí eu viro e falo para você, vem, o que é um copinho de água? Você fala, o copinho de água é feito de plástico, ele pode ser azul, ele pode ser vermelho, ele pode ser roxo, ele é feito de material plástico. Mas o que é material plástico? Você fala assim, um material plástico veio de tal lugar assim, veio de petróleo. Tá? Mas como que se faz? Aí você pode saber, me explicar como faz. E aí eu viro para você e falo assim, me explica simbolicamente o que é, me mostra o que é um copinho de água. Aí você vem aqui, no quadro, e faz um desenho assim, tipo. Esse, não dá pra ver não, mas, tipo, você tá fazendo um desenho do copo de água. Ele tá presente aqui? Não. Ele não tá presente aqui, fisicamente. Ele está presente aqui na minha alma, na minha razão. Talvez o seu desenho de copinho de água não ficou perfeito. Mas quando você fala do copo de água e tenta desenhar e tenta explicar, é sinônimo que você deixou a sua opinião de lado, a opinião que você tinha, e a ideia copinho de água se formou na sua cabeça, na sua razão. Agora, ela me pergunta assim, o que movimenta o tempo todo? O que muda? Muda os sentidos. O Heráclito era o azul? Ou era o vermelho? Agora fugiu. Muda o tempo todo o quê? O sentido. Muda o tempo todo. O que muda em nós? Os sentidos. O que muda o tempo todo em nós? A nossa opinião que nós temos sobre as coisas. A nossa opinião muda o tempo todo. Só que a partir do momento que você começa a buscar conhecimento sobre a tal coisa, você está subindo os graus de conhecimento, que é aquilo que nós chamávamos de pistes, de eikasia, pistes, noese e episteme. Você vai estar fazendo uma passagem. Qual a passagem? Dos sentidos, da sua opinião de Heráclito, para o conhecimento seguro e verdadeiro, que não vai mudar mais, que vai se tornar um para sempre, que é aquela ideia que Parmênides tinha, do ser que é. O que é agora? O meu conhecimento. Mas por que ele é? Porque ele não vai mudar mais.
Ele vai continuar eternamente aqui na minha alma. Ele vai continuar eternamente aqui na minha racionalidade. Ele não vai mudar mais. Ele vai continuar sendo. Então, o que muda em nós o tempo todo? A nossa opinião. Só que a partir do momento que você busca conhecimento sobre as coisas, busca resposta, busca conhecimento, busca saber, aquilo que você tinha opinião sobre a coisa vai mudar. Por quê? Porque você vai ter um conhecimento da coisa. E quando você tem um conhecimento da coisa, a coisa é. Ela não vai... você não vai mais usar aquela teoria aquela expressão, eu acho que é. Não, você não acha que é. É. Por que é? Porque o ser é. Porque é. Porque tá aqui. Você tem conhecimento da coisa. Tá entendendo? Tá gravado aqui na sua alma. Tá gravado na sua razão. Tá claro? Ou não tá claro? Eu tentei explicar repetitivamente várias vezes para ver se fica claro. Porque o Platão, nessa hora mesmo, ele é bem confusinho mesmo. Wesley. Oi. E o que não tem, não tem movimento contínuo? Como que é? O que não tem movimento contínuo, o que não existe, não movimenta mais? O seu conhecimento que você tem do quê? Do copo de água. Na hora que você falar para mim, descrever o que é um copo de água, vai lá no quadro, desenha para mim um copo de água, é sinônimo que você passou da opinião que você tinha do copo de água para o conhecimento seguro do copo de água. Então, a partir do momento que o conhecimento ele adentra a sua alma, a sua razão, ele não vai mudar mais. Tá vendo? Não vai ter mais movimento contínuo. Ele vai ser o ser de Platão. Ele vai ser. Porque o ser não muda. E o conhecimento, a partir do momento que você tem um conhecimento sobre o copinho de água, não vai mudar mais. Você pode até acrescentar, descobrir novas coisas, mas vai ser o conhecimento eternamente do copinho de água. Tá claro? Entendi. Obrigada, viu? Não, será que você entendeu mesmo? Não, tipo assim, eu não entendi. Foi o... Mas isso aí é o Platão ou é o Aristóteles? Não, Platão, isso é Platão que eu tô falando. O tempo todo eu tô falando de Platão. O Aristóteles que vai falar assim, não, gente, não precisa... Olha para você ver. Você não precisa fazer essa passagem do mundo sensível para o inteligível. Porque na hora que você chega lá no inteligível, quer dizer, quando você descobre as coisas e ela está aqui na sua cabeça e ficará eternamente aqui na sua razão, está aqui na minha razão, está aqui no meu conhecimento. Não vai mudar mais, não vai deixar de ser, né? Não vai regredir, o seu conhecimento não vai regredir. Ele tende só a aumentar. Então, quando eu falo assim, nossa, gente, eu sei o que é um copinho de água, eu sei desenhar o copinho de água, eu sei descrever o copinho de água, é sinônimo que você aproximou da forma, do formato, né, da forma inteligível, O que é essa forma? É porque lá no mundo inteligente, lá no mundo inteligível, tem todas as formas. Tem a forma do copo, tem a forma da caneta, tem a forma do celular, tem a forma Deus, tem a forma bondade, tem a forma justiça, tem a forma beleza. Então, quando você, nessa vida, busca ser bom, e alguém depois percebe essa bondade em você, é sinônimo que você, nessa vida, está aproximando da ideia, ou você chegou perto da ideia bondade que está lá no mundo inteligível. Se você tem um conhecimento... Não, eu estou ruim demais. O que tá bom? Não estou entendendo nada. Sabe esse copinho aqui? Tem a ideia real, concreta dele lá no mundo inteligível. Então, quando, Ariana, quando você sabe falar desse copinho,
É sinônimo que você aproximou, como se você tá aqui no mundo sensível, não tá? Na hora que você tá falando do copinho, você foi lá no mundo inteligível, foi lá, mas ao mesmo tempo voltou. Foi lá e voltou. Como assim eu fui lá e voltou? É porque você fez a reminiscência da sua alma. Você aproximou da ideia. Copinho de água que está lá no mundo inteligível, né? Você tem essa ideia do mundo inteligível, você já tem ela impregnada na sua alma, só que está sufocada, está apagada, porque você bebeu a água do esquecimento. Você agora volta, é como se você, através do raciocínio, da busca do conhecimento, né? Do buscar falar sobre as coisas, compreender as coisas, você está voltando lá no mundo inteligível e, ao mesmo tempo, voltando para o mundo sensível. E aí, aqui no mundo sensível, você fala desse mundo que você vive. Olha, o copo é tal, o copo é aquilo, o copo é isso aqui. Ele não precisa estar aqui, mas ele está aqui na sua razão, ele está aqui no seu conhecimento. Então, quando você fala do copo, você está falando de algo que você tem conhecimento. E quando você tem conhecimento, E quando você tem conhecimento, é sinônimo que você foi lá, como se você tivesse feito uma viagem, fosse lá no mundo inteligível, visse novamente a ideia copinho, voltasse aqui e explicasse para nós o que é o copinho de água. Tenso ou não? Acho que deu pra pegar. Mariana, tá claro? Agora eu entendi. tranquilo. Agora tá Não, claro. olha para você ver. Tudo, ó, tudo que muda. O que muda? Sentidos. O que muda? Sentidos. Meus sentidos fazem eu mudar de opinião o tempo todo. Não é? Só que a gente não pode ficar na opinião. A gente tem que ter um conhecimento das coisas. Então, eu tenho que passar da opinião para os... Desculpa, eu tenho que passar da opinião para o conhecimento. Como eu faço essa mudança da opinião para o conhecimento? Através do método dialético, que era o método de conhecimento que Platão ensinava, que era a conversa a dois. Através da conversa, né? Hoje a gente fala, o que é esse método dialético? É o professor ensinando o aluno aqui, ó. O método dialético. Eu, o Asley, professor, está explicando para vocês. Então, está acontecendo o método dialético, de diálogo. Diálogo. Você está saindo da sua opinião e formando um conhecimento sobre quem? Sobre Platão. Isso vai mudar? Não, não vai mudar. Porque depois daqui 10 anos, 20 anos, você talvez... Se você conseguiu entender, compreender isso, daqui 10 anos, alguém vai falar assim para você, o que é Platão? Aí você vai saber falar. É sinônimo que você deixou a opinião que você tinha de Platão e formou o quê? Formou o quê? Razão. A razão. Formou a razão. E quando está na razão, não muda mais. Você formou o conhecimento de Platão. E quando você tem o conhecimento sobre tal coisa, essa coisa não vai mudar mais. Era a aula de Aristóteles. Acabou que ficou a aula de Platão. Tá claro? Tá claro. Aí, agora, vem cá. Volta. O Platão vai falar... O Aristóteles assim... Platão! Seu burro! Tipo assim, Platão! Seu burro! Não é assim que funcionam as coisas. Você percebe a mudança de todas as coisas? É aqui, ó. É nesse mundo sensível, ó. É no sensível. Eu não preciso ir lá no mundo inteligível, para entender e compreender como as coisas mudam, como as coisas se transformam, a ideia das coisas. Lá não existe. Primeiro que não existe esse mundo inteligível. Não existe esse mundo, esse segundo mundo, que lá nesse segundo mundo está todas as ideias, né? Está a causa de todas as coisas, está a causa do copinho, a causa da canetinha, a causa do celular, a causa Deus, a causa bondade, a causa justiça. Não está lá não, está aqui.
E aí ele fala assim, como você vai perceber, como você vai ter conhecimento das coisas? Qual conhecimento? Que coisa, professor? Da garrafinha, da canetinha, do celular, das coisas materiais. Como eu vou ter conhecimento das coisas materiais? É indo lá no mundo inteligente? Não. É você perceber aqui no mundo sensível. É aqui, ó. Como? Através da teoria das 4 causas. Tá? Como ele vai chamar isso aqui? Vamos ver se vocês entenderam Aristóteles. Rafael, tá pegando? Mariela, Ana Flávia, Nina, Lívia, tá pegando? Tô pegando a maioria. Dá pra entender de boa. Ô Vinícius, como chama isso aqui? Copo. Não vai chamar copo mais. Para Platão, para Aristóteles, vai chamar de substância. Como chama isso aqui? Substância. Substância. Tá claro? Substância. Por que é uma substância? Porque é um ser. É um ser. Não é vivo? Não. Mas é um ser. E toda substância, ela aparece para nós de 2 maneiras. Acabou meu tempo. Última. Hoje essa reunião será finalizada em 10 minutos. Tá. Quem eu tava conversando? Marina. Não, Mariana. Oi. Para Platão, o que muda o tempo todo? Os meus sentidos. A minha opinião. O que não muda mais? A ideia. A ideia. A ideia é conhecimento. A ideia é conhecimento. Aonde está a opinião? Onde está a opinião no seu... Agora vamos falar de você aqui, seu corpo. Aonde você percebe que está a opinião no seu corpo? Qual é a fonte das opiniões? A mente. Não. Cabeça. Opa. Qual que é a fonte das opiniões que muda o tempo todo? Que Platão fala que a gente não pode confiar nele porque a gente vai errar. É a fonte dos sentidos. Fonte de sentido. Mas o que é? O corpo. O corpo é a fonte do sentido. O corpo é o cárcere da alma. É a prisão da alma. Ela prende a alma aqui. Quem é a fonte da razão? Quem é a fonte do conhecimento? Quem é a fonte da ideia? A alma. Então, por isso que Platão fala que a gente não pode ficar confiando no corpo, mas a gente está no corpo. A gente tem que sempre buscar o quê? A alma, que está nesse corpo, tem que buscar progredir sempre mais. Buscar conhecimento. Tá claro? Não é ficar preso aqui nos conhecimentos imediatos, rápidos, que os sentidos me provocam. É buscar sempre mais. Não é ser medíocre. Não é ficar preso na caverna. Tá claro? Tá claro isso? Vamos fechar Platão? Porque aí... Claríssimo. Claro, tá claro. Opinião, corpo, razão. Quer dizer, opinião, corpo, razão, alma. Aonde eu vou conhecer? Quem é o ser que processa conhecimento? Meu corpo ou minha alma? Minha alma que processa conhecimento. Minha alma que descobriu as verdades no mundo inteligível. Ela entrou neste corpo, só que foi deletado tudo. Deletado não, foi só esquecido. Deletado não, foi esquecido só. Só que a partir do momento que eu lembro, que eu sei falar sobre a garrafinha de água, é sinônimo que então que eu fiz uma reminiscência da alma. Quer dizer, a minha alma recordou aquilo que eu já conhecia do mundo inteligível, porque eu já fui lá e já voltei. Isso é a reencarnação da alma. Tá. Tá claro? O Aristóteles vai falar para você o seguinte aqui. Platão. Eu exaltei, chamei o Platão de burro, mas eu não gosto que chame de burro não, porque ele é muito gente boa. Adoro Platão. Meu cabelo já tá até pra cima já. O Aristóteles vai falar assim, Platão, pra que tanto esforço, meu amigo? Pra que inventar um mundo sensível, né?
Quem era o responsável pelo mundo sensível? Heráclito. Para que inventar um mundo inteligível? Quem é o responsável pelo mundo inteligível, do ser que é? Da razão? Parmênides, tá? É como se cada um fosse dono de um mundo, tá? Só que o Platão pegou e chamou isso aqui de mundo. Sensibilidade de mundo e inteligibilidade de mundo. Para que se ficar criando um mundo, esse mundo aqui? Não, Platão. Sabe esse mundo aqui? A inteligência, a razão? Ela vai se formar nesse mundo aqui, ó. No mundo sensível, tá? Então os dois, eles não estão separados. Os dois estão juntos, tá? É nesse mundo sensível aqui, que você descobre as coisas. E aí, como você descobre as coisas? Através da teoria das 4 causas. E a teoria das 4 causas. Ele vai falar que todo ser passa por essa realidade. Passa pelas 4 causas. Mas e a bondade e justiça? É um ser? Não. Mas o copinho? O canetão? É um ser? Sim ou não? Substância. Sim, sim. Como eu posso Sim, chamar ser, esse ser? substância O que é um ser. ser? O que é um ser? Toda realidade sensível. Toda realidade sensível, quando eu falo sensível, que eu posso pegar, o celular também, né? O que mais? Minha tesoura também? Tá. Como eu posso chamar essas realidades aqui? Vamos ver se... Vou voltando aquele trem que eu falei para vocês lá no comecinho. Como eu posso chamar essas realidades sensíveis aqui? Não são seres? Não são seres? Substância, Nina. Isso mesmo. Tá pegando. Tá pegando. Toda substância sensível, todo ser sensível, ele nos é apresentado de 2 maneiras. Quais são essas maneiras? Eu vou explicar através da garrafinha. Também, não é? Hã? Fala. Tem essência também. Não, é isso, não vamos confundir agora não, senão a gente fica confuso. Mas presta atenção. Esse ser está apresentando para você. Esse ser é uma substância. Esse ser está se apresentando para você agora, através da visão e da audição. Esse ser está se apresentando para você aqui agora. Como eu chamo esse ser? Substância. Toda substância para o Aristóteles, eles nos apresentam de 2 maneiras. Como se a garrafinha tivesse, esse copinho de água tivesse aqui e virasse para você assim: oi, eu sou um copinho de água. Como eu sei que você é um copinho de água? Porque eu me apresento de 2 maneiras. Ah, é copinho de água? Quais são essas 2 maneiras que você se apresenta? Ei, fumei maconha. Ó, tá gravando, né? Fumei maconha não, tá? Porque o povo fica falando que eu fumo maconha nas aulas. Os meninos do 3º ano. Copinho. Quais são as 2 maneiras que você se apresenta? Aí ele fala assim, me apresento de 2 maneiras. Mas quais são as 2 maneiras? De matéria e forma. Matéria e forma? Matéria e forma. Mas me fala qual é a sua forma. O que é a sua forma? Forma é o quê, gente? O formato do copo Formato. Qual que é o formato do copo? é um cilindro. Cilíndrico. E agora? É fechado. Não importa se fosse um cilíndrico, se ele fosse um quadrado, mas ele se apresenta numa forma. Qual forma? Qual formato que ele está se apresentando para você agora? Em formato cilíndrico. Não. Qual formato que esse ser está se apresentando para você? Cilíndrico, tá? E agora? E aí, copo? Eu tô te vendo, a sua forma é cilíndrica. E agora? Me fala aí. Qual é a sua matéria? Plástico. Plástico. É do que é feito. Do que é feito. Ok? Tá entendendo? Ok. Então, todo ser Entendeu? se apresenta de 2 maneiras. Toda substância se apresenta de 2 maneiras, de matéria e forma. Então, a gente teria que entender as 4 causas dessa substância. Eu não preciso ir lá, tá entendendo, gente? Eu não preciso ir lá no mundo inteligível
para descobrir como se faz esse copo. Eu não preciso ir lá mais pegar a ideia de copo e depois apresentar para vocês. Não, é aqui no dia a dia, é aqui na realidade que eu vou perceber a ideia de copo. Tá? Aí eu apresento para vocês e pergunto para vocês qual é a causa formal deste copo. Vou perguntar para vocês de novo. Qual que é a causa... Peraí, deixa eu colocar um slide aqui para ver se eu não faço confusão. Peraí, só um pouquinho. Qual é a causa formal desse copo? Cilindro. Cilíndrico. Qual é a causa... Ai, sumiu. Senão eu tenho medo de eu falar besteira aqui. Ai, não é Platão não, gente. É Aristóteles. Vamos lá. Vamos do jeito que eu sei mesmo. Senão eu tô com medo de falar besteira. Qual é a causa eficiente desse copo? Eficiente. Quem é o ser eficiente? O petróleo que faz o plástico, Não. Eficiente. Eu que sou o ser eficiente que construiu o copo, modelei o copo. Quem, então, é o ser eficiente? O copeiro. Aquele responsável por fazer o copo. Qual é a causa... Então, entendeu? Causa formal, cilíndrica. Eficiente, o copeiro. Alguém fez.